Nós vamos continuar falando de eleições. E aqui conosco, Aires Furquim. Aires, boa tarde. Boa tarde, Fabélia e todos os seus telespectadores. Bom, primeiro, uma avaliação sobre o seu ponto de vista sobre os legisladores, sejam estaduais ou federais. Olha, eu acho que essa eleição ela veio para trazer uma demonstração de que a questão das eleições de Bolsonaro não representa uma onda. Ela é efetivamente o acordar de uma parcela significativa da população brasileira, em especial aqueles que eu prefiro chamar de conservadores, porque eles não são de direita, de esquerda, eles são, na verdade, legalistas, pessoas que têm compromisso com a realidade da estrutura da vida armada. Essa vida armada que eu digo não é a armada de revólver, é a armada na sua estrutura legislativa e na sua organização. Então, está demonstrado que passo a passo essa fatia significativa da sociedade tem se manifestado. Tanto é que agora, nesse primeiro turno, ela elegeu muito mais do que 100 deputados federais e 15 senadores da República. Nós tivemos uma onda em 2018, que foi daquela turma dos influencers. E agora nós tivemos personagens como a Joyce Hasselman, que eu falo que eu acho mais impactante do que ela ter perdido 1 milhão de votos, foi ela ter feito 14 mil votos. Porque ela lá fez 1 milhão e tarará, agora fazer 14 mil. Isso foi mostrar que o seu lugar não é na Câmara? Eu acho que muito mais do que isso, quando você tem um influencer que trabalha ao longo do tempo, ele acaba tendo uma visibilidade para si muito maior do que qualquer outro. Então, o eleitor que observa aquilo, experimenta. E ele descobre logo em seguida que aquela pessoa pode ser tudo menos um político. Ela pode ser interessada em tudo menos do que no bem público, no bem do terceiro. E aí ele fala, bom, já não deu certo, eu estou fora. Eu quero imaginar que se ela tivesse sido candidata em 2018, longe da internet e longe do presidente Bolsonaro, ela teria conseguido no máximo esses 14 mil votos. Então eu acho que ela voltou ao mundo real dela. Assim também Alexandre Frota, que é um ator, não é um político, né? Porque agora ele se candidatou a deputado estadual e perdeu também as eleições. Isso é a própria, vamos dizer assim, a própria natureza da jurisdição política encarrega de fazer essa depuração, eleição por eleição. Isso não quer dizer que novos não chegaram, mas que terão vida curta. E no domingo à noite, no comentário do Alexandre Garcia, ele ainda veio fazendo aquelas colocações assim, de que quem vota no Onyx Lorenzoni, quem vota no Mourão, quem vota no astronauta, vai digitar 13. Ele fez esse questionamento. E a sua opinião? Não, eu acho que são duas eleições completamente distintas. Essa eleição que nós tivemos, quando nós vamos para dentro dos estados, nós chegamos à seguinte conclusão. O voto pessoal, é aquela pegada. Se nós fizermos essa mesma conta, nós vamos ficar muito mais abismados ainda com o Mato Grosso do Sul, onde a Tereza Cristina, uma ministra do governo Bolsonaro, teve muito mais votos que o próprio presidente Bolsonaro. Não é que aquele eleitor fechado da Tereza Cristina votou 13. É que, naquele momento, o compromisso efetivamente era só com a eleição local. Representava a figura de Tereza Cristina. Veja bem, o candidato lá, que estava em primeiro lugar nas pesquisas, era André Pulcinelli, do PMDB. Apurado, ele sequer foi ao segundo turno. Então, esse candidato, astronauta, Tereza Cristina, Mourão, etc., estará a campo pedindo voto agora, não só para si e para o presidente, mas agora só para o presidente. Isso implica dizer que nós teremos uma
reorganização, um rearranjo, estado por estado, aonde o presidente será melhor votado. Eu vou te dar um exemplo claro, Goiás, em que o candidato a governador do palanque do presidente Jair Bolsonaro, desde o início, nunca foi um candidato atrativo para o executivo. E a voz corrente é de que deveria ter permanecido no parlamento. Resumo, por mais que nós votássemos fechado, que o Wilder fosse a cara do presidente Bolsonaro, ele teve menos votos do que nós esperávamos. Por quê? Porque a aparência, a figura do presidente não foi tão explorada como será agora. Sim. Só um minuto. Eu quero crer que nós estamos em 2022 numa eleição completamente diferente da 2018. A 2018 foi a tomada da consciência. E a 2022, ela é a eleição estruturante da consciência. Ou seja, nós estamos arrancando do estabelecimento aquela imposição de gente de esquerda dentro do governo de todos os postos. Então, essa eleição, naturalmente, é mais difícil. Quando você falou ali do Pucinelli, lá das pesquisas no Mato Grosso do Sul, dá para confiar nessas pesquisas que vêm aí, que erram tão corriqueiro, tão recorrente esse erro? Bom, eu já disse isso aqui com você há um tempo atrás, com a seguinte ideia. Eles se apelidam de institutos, quando na verdade são empresas mercantis de venda ou de prestação de serviço. Então, mostra-se que se essa prestação de serviço, ela é feita de acordo com o contratante. Se eu contratei, você vai ter aquilo que você quer. Eu quero um resultado X e eu vou tê-lo. Eu preciso até lembrar que não erraram, só as que defendiam uma margem de distância muito maior em favor do Lula, mas também aquelas que defendiam uma margem estruturalmente grande para o presidente Bolsonaro. Enfim, não acertaram. Ninguém. Eu acho que o que nós tínhamos que adotar é uma legislação muito mais liberal. Todo mundo pode pôr aí no mercado o que você quiser. Registra no tribunal o custo de registro, R$100 e poucos. Hoje, uma pesquisa para ser efetivamente registrada a nível nacional fica em mais de 300 mil. Então, você fica na mão de poucas empresas que têm essa condicionante. Eu gosto muito da legislação americana. Todo mundo pode fazer e todo mundo tem que saber que isso não tem valor nenhum. Porque esses valores aí, eu já tentei fazer uma pesquisa aqui para ver a audiência de sucesso no campo, eu não dou conta de pagar. É muito caro. E aí ainda temos aquela apanhada, porque eu acho um absurdo, é falar que ouviu 2.000 eleitores num cenário de quantos milhões de eleitores? Fabélia, o problema não está aí, tá? O problema é na aritmética que eles dizem científica. Eu vou te dar um exemplo que é usado pelo IPEC, antigo IBOP, que tem sede dentro do Instituto Lula. É uma coisa interessante. Mas nada tendencioso. Isso, acredito que não. Aí, eles pegam um universo populacional de até R$2.000. Colocam que esse número é 65% da população votante. Com isso, eles distorcem a capacidade aritmética de encontrar um número exato. Ou seja, eles estão supervalorizando o voto de uma classe que ganha até R$2.000. O Datafolha vai um pouco mais, ele vai a 3.000. Então, na verdade, a ciência que eles tanto diz, ela é existente. Só tem que eles pegam premissas falsas. Então, quando você pega uma premissa verdadeira, uma premissa falsa, obrigatoriamente você vai ter uma conclusão falsa. Vai anular alguém aí. Então, o que é o importante? É imaginar que essas instituições, elas vendem pesquisas, dizem que são científicas, mas esquecem de dizer que as pontualizações científicas podem ser falsas.
Aires, aí a gente vê aquela preocupação toda. Eu fui votar e eu cheguei lá, alguém tinha votado por mim. Isso aí, alguém tinha votado por mim? Ou isso pode ser apenas um erro do mesário? Olha, na maior condicionante, no maior número, até porque esse é um fato que ocorre não corriqueiramente, mas ocorre com mais frequência. Na maior das vezes, é erro do mesário e aquele voto, na verdade, não foi computado. O que que acontece? Houve alguém que digitou o seu título por proximidade, certo? Deu, e aí ele não cai na votação. Existem alguns que caem. Mas escuta aqui, pode ocorrer aquela situação assim, de que pegou o título certo, digitou e só pegou o comprovante errado aqui? Porque eu imagino, porque, gente, olha, eu não estou querendo ficar aqui fazendo a conspiração e tudo, a teoria da conspiração, eu estou tentando crer que não teve essas loucuras de lote na lua. Mas, por exemplo, pega, digita o certo. Aí tá autorizado. Na hora que vem aqui para entregar o de Fabélia, a entrega de Fabiana. Bom, veja bem, esse é um trabalho meramente humano. Os números e nomes são sequenciais. Então não há impedimento para que isso ocorra, certo? A telemetria vai terminar com isso, mas ela está caminhando a um passo um tanto quanto lento. Por exemplo, eu ainda não tive a oportunidade dela funcionar comigo. Nunca deu certo. Aquela lá do biometria. Dedo, Se você põe e na configuração biométrica não aparece, ele vai digitar. Uhum. Ao digitar pode dar erro. A entrega. A grande verdade é que se você fizer uma conta, esses votos que não foram efetivamente computados, não foram votados. O que acontece na maior das vezes? Eles são imaginariamente entregues e não são. Por que não são computados? Porque ele não abriu espaço. Isso eu quando digo biometria. O erro da entrega pode acontecer e pode ser também que a pessoa digite um número muito próximo daquele seu, e aí acaba vazando. Mas, para que haja fraude, o eleitor condicionante tem que caminhar sabendo o número. Porque eu acho, por exemplo, do Lima, não estavam, o Lima é o meu marido, nosso diretor aqui, o nome dele é Lavoisier, não estavam achando o nome dele na lista. Eu vou ser sincera com você. As pessoas não sabem ordem alfabética. Vai lá na letra L, ele não sabe, ele fica procurando na letra L e todo dia ele não sabe que primeiro ele vai em LA, depois ele vai procurar LA-A. Não tem. Aí LA-B. Então, quer dizer, o do Lima e Lavoisier estaria lá embaixo, LA-V. Então, não sabem procurar a ordem alfabética. Essa aí já é uma outra conotação que nós vamos ter que analisar depois, porque nós temos que voltar e ver como que está sendo a nossa educação básica. A tragédia. E como que você acha que vai ser a gente já está aqui meio-dia e 25, como que você acha que tem que ser essa estratégia de campanha daqui até o dia 30? Bom, eu vou me ater à estratégia de campanha do presidente Bolsonaro, que é a estratégia da vitória. Nós fizemos o primeiro passo, ganhamos as eleições, e ganhamos com uma margem extremamente confortável com aquilo que a gente elegeu de parlamentares. Contrariamos as torcidas adversárias todas e estamos dentro daquilo que é uma progressão histórica da manutenção do presidente da República nas pesquisas reais, que sempre indicaram um distanciamento não superior a 5%. Certo? Uhum. Então, agora, eu preciso ter muita clareza em ter entendimento de que, aonde ele não teve palanque
Por exemplo, na Bahia, que teve 75% para o adversário e 25% para ele. Agora, um candidato a governador da Bahia não tem outro caminho a não ser se juntar ao presidente. Porque os adversários estão todos juntos. Ou seja, ele que dizia que para governar a Bahia não dependia de ninguém, bastava a caneta dele, agora ele vai ter que mostrar, olha, não é bem assim. E você vai ver quão diferente vai ser. Você vai ver quão Goiás, agora, terá uma projeção melhor para o presidente Bolsonaro, porque aqueles que efetivamente ajudaram agora terão, inclusive, mais tempo. E aqueles que fingiam não conhecer terão que, pelo menos, dizer, eu voto nesse cara. Porque eu não acredito que o governador Caiado vai declarar apoio e voto ao Lula. Mas aí vamos voltar para lugares mais interessantes e que nós precisamos de ter uma atuação mais consistente. Minas Gerais. O governador Romeu Zema já disse que agora, no segundo turno, apoia o presidente. O Cleitinho foi eleito senador, um dos maiores influenciadores do país. O deputado federal melhor votado em todo o Brasil e em toda a história de Minas é um influencer que apoia declaradamente o presidente Bolsonaro. Ou seja, nós vamos ter uma recomposição em Minas. Que é o Nicolas, que também está lá em Minas. São Paulo. São Paulo, a própria postura do povo já mostrou que caminha para uma votação mais consistente ao presidente Bolsonaro, até porque mostrou que as pesquisas estavam enganadas com relação ao senador astronauta e ao ministro Tarcísio. Rio Grande do Sul mostrou que está errado, então é a hora que a gente vê. Em resumo da ópera, nós vamos caminhar Brasil afora com muito mais apoiadores e com consistência melhor. Eu acredito que a eleição é polarizada, não é fácil de vencê-la, mas tudo indica que nós teremos o presidente sendo reeleito entre 2% e 3% dos votos de diferença para o segundo colocado.